paz do Senhor Jesus seja com ele. Amém? Amém. Podem assentar, amados. Convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quem esteve sexta-feira passada na igreja, ouviu uma porção da palavra do Senhor, na qual o Espírito Santo ministrou ao nosso coração sobre cavar poços. Nós, como igreja, precisamos cavar poços para não sermos enganados. Glória a Deus. Pelo inimigo, pela falsa religião, pela qual ele também está por trás. Mas vimos também que antes de começar a cavar novos poços, nós tínhamos que tirar os entulhos dos poços que outrora cavaram para nós, pelo qual colocaram sujeira, e pela qual todo ensinamento que outrora foi dado para nós, muitas vezes deixamos de lado, mas antes de querermos novas coisas com Deus, precisamos voltar atrás e rever alguns conceitos que, por outro lado, poderiam eles estar distorcidos nessa nossa caminhada. E hoje o Senhor quer dar continuação, mais ou menos, esse tipo de mensagem que nós vimos sexta-feira passada. Eu contei essa semana para a irmã Carla e para o pastor Ian um sonho, um tanto quanto confuso até, mas eu consegui entendê-lo através da palavra que o Senhor me deu na quarta-feira para a igreja do Senhor hoje. Interessante como Deus vai encaixando as coisas. E usou a boca da Renata para falar alguma coisa hoje em relação à mensagem. Eu louvo a Deus porque seus mistérios são revelados. Nada fica oculto. Porque Ele é o maior preocupado e interessado pela sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e quer continuar cuidando de nós. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repitam comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha tradução diz: e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. Digam comigo: a chave do reino do céu. A chave do reino do céu. Repitam comigo: o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus.
Pai querido e bendito, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nesta noite possa iluminar a nossa mente. Porque tudo aquilo que nós vamos ver na Tua Palavra esta noite já está revelado. Espírito Santo, a Tua Palavra diz que o Senhor usa as coisas vis deste mundo para confundir as sábias. Então me usa esta noite alguém indigno, alguém que não tem mérito nenhum, mas que o Senhor deposita a sua confiança em prol da Tua obra. Nos abençoe nessa noite, Senhor, pois a Tua igreja, ela é Tua como de Jesus. Que o Senhor possa operar em nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero trazer nessa noite 5 situações pela qual as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. 5 motivos que nós como igreja devemos colocar em prática para que as portas do inferno não prevaleçam contra a minha vida e a sua. Mas, em primeiro lugar, o que é porta do inferno? O que significa isso? O que Jesus quis falar com portas do inferno? O que é isso? É um lugar de morte. É um lugar onde o reino de Satanás e as suas hostes malignas operam para destruir, para trazer engano e para trazer morte. E quando o Senhor me deu essa palavra, e eu comecei a ler, me chamou muito a atenção o versículo 13, quando Jesus chega à região de Cesareia de Filipe, com os discípulos. E o Senhor me levou a estudar sobre este lugar, sobre Cesareia de Filipe. Nós olhamos na palavra assim, nós muitas vezes já lemos esse texto e relemos, como eu mesmo, mas é interessante quando Deus quer falar, Ele nos desperta para algo. E eu fui estudar sobre este lugar, Cesareia de Filipe. Quem era Filipe, primeiramente falando? Filipe era filho de Herodes, um dos filhos de Herodes o Grande, que tomou parte desta região de Cesareia, que ficava a norte de Israel, abaixo do Monte Hebron. Por que Cesareia de Filipe? Porque era para não se confundir com Cesareia Marítima, que ficava do outro lado. E a Bíblia diz então que Herodes o Grande, chamado o rei dos judeus, a palavra do Senhor nos diz, queridos, e a história também nos diz que a religião cristã, ela adorava a Deus e somente a Deus de todo o seu coração. Mas nesse tempo, ou se adorava a Deus, ou se adorava a César. Está no mesmo pacote aqui, ó. Herodes o Grande, Filipe e César. Herodes o Grande era reconhecido como o rei dos judeus. A história, a Bíblia vai nos dizer algumas coisas que esse homem fez. Porque Cesareia de Filipe, ela era dominada pelo governo romano. E a gente sabe o que Roma fez no tempo de Jesus e o que fez outrora, querendo dominar com seu governo todas as coisas, inclusive os judeus. E a Bíblia vai nos dizer então que esse Herodes o Grande fez muitas coisas ao favor do povo judeu. Uma das coisas enormes e grandes que ele fez foi reconstruir o templo de Salomão. E ali colocaram alguns trabalhadores daquela época como sacerdotes para trabalhar naquele lugar. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse homem era cruel. E a história vai nos dizer que este homem mandou matar até seus familiares. Flávio Josefo vai nos dizer que era melhor ser um porco de Herodes do que fazer parte da sua família. Este homem, ao descobrir que um menino tinha nascido,
mandou fazer a matança sobre todas as crianças daquela época, que nasceu com 2 anos de idade para baixo. Um homem cruel, pelo qual nesse lugar chamado Cesareia de Filipe, a cultura predominante desse lugar era greco-romana, pela qual os costumes pagãos predominavam. Aquilo que a Renata falou, superstições predominavam nesse lugar. Lendas, o culto pagão nesse lugar predominava. Quando Herodes o Grande morre, então ele divide o seu reino, e cada um dos seus 3 filhos toma parte de um lugar. Herodes Filipe toma parte de Cesareia de Filipe, e ele, ao chegar ali, ele torna esse lugar mais belo ainda. Diz a história que ele constrói ali um teatro, um centro para verão. Diz a palavra que ele constrói um templo em homenagem a César, e dá nessa grande construção um nome a César, pelo qual se adorava ou a César ou a Deus. Neste lugar, Cesareia de Filipe, se adorava a um Deus chamado Pan, o Deus da natureza. Se adorava Baal neste lugar. Todas as festividades, todas as atividades, tudo aquilo que era feito no contexto dessa época, era feito e era dado em homenagem a alguma divindade pagã. Tudo aquilo que faziam aqui, seja festa, seja atividade, seja algum evento, uma divindade pagã era incluída e era homenageado a ela. Por que eu estou falando isso, amados? O que isso tem a ver com os dias de hoje? O que o contexto dessa passagem tem a ver com nós hoje? Da mesma forma que a cultura greco-romana, ela influenciava este lugar nos dias de Jesus, ela também tem predominado os dias de hoje. Existem superstições hoje ou não existe? Sim. Existe idolatria hoje ou não existe? Tá. Existem sacrifícios a deuses pagãos ou não existe? Aí você pode me perguntar, irmão, o que a igreja tem a ver com isso? Queridos, o nós saber que isso tudo existe no nosso contexto hoje é fato. Mas o que me entristece, ao mesmo tempo me ira, por causa desse engano diabólico, é saber que a igreja do Senhor está sendo influenciada por isso. Está ficando cega dentro desse contexto. Existe uma cultura, como existia uma cultura nesse contexto, e existe uma cultura hoje dentro da nossa sociedade que ela é totalmente contrária aos princípios da palavra do Senhor. Mas a igreja verdadeira, ela veio para fazer a diferença e implantar nesse mundo uma outra cultura. O hino que a irmã e o louvor cantou aqui, da prisão de Paulo e Silas. A igreja sabe por que eles foram presos? Porque naquela cidade havia uma cultura pagã, idólatra, de engano, pela qual os seus senhores daquela época ganhavam muito dinheiro por causa de uma menina que estava endemoniada. Então Paulo e Silas chegam naquele lugar implantando uma cultura diferente. Uma cultura do reino do céu que traz libertação a todo que está cativo. E esse foi o meio pelo qual eles foram presos. Mas a palavra do Senhor diz que os seus são livres. E mesmo estando na prisão, Paulo e Silas adoravam o Senhor, porque eram livres. Daniel, no tempo de Nabucodonosor, ele também consegue perceber uma cultura estranha, pela qual o próprio rei queria influenciá-lo e colocá-lo no pacote. Mas ele preferiu ser fiel ao Deus de Israel.
Amados irmãos, o reino das trevas, ele existe e ele é real. E Satanás sabe que o seu tempo está próximo do fim. Como nós muitas vezes dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E os sinais nos mostram que a vinda do Senhor, ela está muito próxima. E é por isso que o inimigo tem se levantado com seu engano. Ele não vai vir trazendo coisas estrondosas para enganar a igreja, para enganar a família. Ele vai vir trazendo sutilmente coisas parecidas com a de Deus, para nos tirar do foco. Porque esse nosso inimigo, ele é um imitador de Deus. Ele não tem criatividade para fazer as suas coisas próprias. Tudo que ele faz é imitando a Deus, mas colocando um pouquinho de fermento onde leveda toda a massa. E se o Senhor não nos der discernimento espiritual e muita sabedoria nesse tempo presente, nós poderemos ser enganados. Mas, irmão, aonde que as portas do inferno operam? Aonde que as portas do inferno estão para que nós possamos cair? Querido, muitas vezes elas estão em cima de púlpitos de igreja. Muitas vezes elas estão estabilizadas dentro de igreja. Como é que tu me prova isso, irmão? Jesus falou em Apocalipse a uma igreja, pela qual ele disse que o trono de Satanás estava estabilizado nela. Não que ele morava ali, mas ele trouxe sobre aquela igreja o seu engano, a sua mentira, para deturpar tudo aquilo que é princípio e verdade para nossas vidas. Então, o que nós como igreja devemos fazer? Porque Cesareia de Filipe, ela é considerada as portas do inferno. Porque dentro desse lugar, nós vemos coisas que são totalmente contrárias à palavra do Senhor. O mundo em que vivemos hoje, e a Bíblia diz que ele jaz no maligno, é a porta do inferno. E muitas vezes é trazido para o nosso meio. E as portas do inferno estão bem do nosso lado e muitas vezes nos destruindo. O que eu devo fazer então, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor Jesus? Que igreja é? Esse templo aqui? De madeira, de forro de PVC? Não, queridos. A igreja é eu e você. A igreja é eu e você. Todos aqueles que são salvos e remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus, fazem parte da igreja do Senhor Jesus, pela qual Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas por que ela tem prevalecido em alguns lugares? Por que ela tem prevalecido em algumas vidas? Porque está faltando colocar em prática algumas coisas que nós vamos ver aqui, dentro desse contexto. E o primeiro é, no próprio versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer: chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, com os seus discípulos. Primeiro lugar, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a minha e a sua vida, Jesus tem que estar à frente do negócio. Jesus tem que estar à frente de toda a nossa caminhada e trajetória. A Bíblia diz que ele entrou em Cesareia, junto com os seus discípulos. Mas por que Jesus teve que entrar num lugar desse? Totalmente pagão, totalmente idólatra, totalmente deturpado, totalmente... A história nos diz que havia orgias sexuais naquele lugar. Por que Jesus teve que entrar com os discípulos em Cesareia de Filipe, consideradas as portas do inferno, na qual o nosso contexto nesse mundo também nos mostra que o mundo em que vivemos, o sistema desse mundo, são as portas do inferno? Porque era um lugar propício para se implantar uma outra cultura por meio de uma revelação. Nós estamos vivendo num lugar propício, queridos.
vivermos uma revelação do céu. Olha aqui. E os discípulos tiveram uma experiência grandiosa com o Senhor Jesus. 3 anos aproximadamente, os discípulos estavam caminhando com Jesus. 3 anos. Depois desse lugar aqui, mais 6 meses de caminhada de Jesus, ele iria para a cruz. O tempo era curto. E Jesus entendia que esses discípulos precisavam de algo a mais para poderem suportar na caminhada toda a afronta do inferno. Eles viram milagres, eles viram sinais, eles viram tanta coisa, mas o Senhor Jesus e o próprio Deus entenderam que eles precisavam de um segredo que fora revelado, porque Jesus ia para a cruz e não poderia ir para a cruz sem antes revelar quem Ele era. Então a primeira ação é colocar Jesus à frente de toda a nossa caminhada. Como igreja, nós precisamos colocar Jesus em tudo aquilo que vamos fazer. E colocar Jesus à frente é dizer para que Ele venha ser Senhor de nossas vidas e conduzir nossas vidas segundo a Sua vontade, não a nossa. Colocar Jesus à frente é muitas vezes renunciarmos o que nós queremos fazer para que a vontade dele seja feita. Glória a Deus. Porque dizer que Jesus é o nosso Senhor é muito fácil, como eu estou falando aqui agora. Mas deixar Ele ser o Senhor e conduzir a nossa vida, aí que é o difícil. Estava ontem à tarde na casa de alguém, pessoa triste, desanimada, sem força para orar, sem força para vir na igreja, desiludida por causa de paixões sentimentais e emocionais. E eu disse para ele: o teu espiritual tem que estar fortalecido para que as tuas emoções elas não te derrubem. Porque tu tens pedido para Deus estar à frente, como Ele mesmo falou para mim. O Senhor sabe, se for para ser, vai ser. Mas na verdade, quando Ele diz que é para se cumprir a vontade do Senhor, Ele não quer que o Senhor cumpra a sua vontade. Ele queria que a vontade dele naquela hora fosse a vontade do Senhor. E pelas coisas não estarem dando certo, as portas do inferno estavam prevalecendo, porque a sua vida espiritual estava decaindo e está decaindo. E ele disse que não tem força para se levantar, não tem força para vir na igreja, não tem força para orar mais. E eu disse: você não vai vencer sozinho. Você precisa da igreja. Glória a Deus. Você precisa estar junto com os irmãos. Se isso der certo ou não, você precisa estar com a sua vida espiritual fortalecida. E é nesses detalhezinhos pequenos, queridos, que nós vamos ver o inimigo nos derrubando. Porque quando a nossa vontade não é feita, nós nos decepcionamos com Jesus. Nós nos decepcionamos com Deus. E a primeira coisa que pensamos em fazer é largar tudo. Isso já é um engano das trevas. Isso já é um engano maligno. Você sabia que Satanás, ele pode tirar a minha e a sua salvação? Para alguns eu peguei pesado agora. A parábola da semente nos mostra isso. A parábola da semente nos mostra isso. O inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar a minha e a sua salvação. Ele tem poder para isso. E esse poder, quem deu, foi o próprio Deus que deu poder para ele. É isso aqui, para o poder que Deus tem. Mas que Ele tem poder, Ele tem. A Bíblia diz que é para nós não brincarmos com o poder de Satanás. Porque Ele tem poder.
para nos tirar a salvação. Mas como que ele pode nos tirar a salvação? Com o seu engano, com a sua mentira. Destruindo a igreja do Senhor. Um dos projetos do império das trevas é destruir a igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, o que você e eu vamos fazer para que as portas do inferno não prevaleçam é colocar Jesus à frente de nossas vidas em tudo aquilo que nós vamos fazer. Os discípulos não entraram sozinhos em Cesareia de Filipe. Jesus entrou e junto os discípulos entraram com ele. Segundo, para que as portas do inferno não prevaleçam, a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar junta, e a Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Jesus. Nós somos membros desse corpo de Cristo. Onde que eu estou vendo isso no contexto? A Bíblia diz que, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. A igreja estava junta ali. A igreja estava unida, ao ponto de, dentro desse contexto, Jesus vai dizer lá no finalzinho: as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Para que as portas do inferno prevaleçam contra nós, a igreja precisa estar unida. Por que estou falando isso essa noite? Porque tem pessoas que acham que podem vencer a caminhada cristã sozinhas. E isso é outro engano das trevas. E isso é outro engano do reino das trevas. Para o quê? Nos destruir. Eu não consigo ver, ou se tem alguma passagem muito pequena pela qual o Senhor Jesus direciona alguma coisa dos seus ensinamentos no individual. As cartas que são escritas, elas todas são escritas a uma igreja, a um corpo reunido. Mas muitas vezes nós queremos agir individualmente. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, em prol do reino, em prol da obra. E isso é engano. A igreja precisa estar unida e trabalhar unida. Jesus trouxe uma instrução à igreja. Os discípulos estavam unidos. As cartas que o apóstolo Paulo escreve é sempre direcionada a um corpo, a uma igreja, a um povo reunido que caminha junto, não importa as indiferenças, mas com o mesmo propósito, uma mesma fé, num mesmo espírito. Queridos, o Senhor não está preocupado com o meu individualismo. O quanto que eu oro sozinho, o quanto que eu estudo sozinho. O Senhor está preocupado com o quanto eu me envolvo com a igreja e trabalho em prol dela. E nós achamos que o nosso individualismo é o suficiente para que as coisas de Deus elas sejam resolvidas na igreja. Não, é um engano. É um engano. Precisamos estar juntos para que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa igreja, contra a igreja do Senhor. Nós precisamos nos unir. Amém. Glória a Deus. No mesmo espírito, igreja. Porque a Bíblia vai dizer que este reino de Satanás, ele não é dividido. Pelo contrário, ele é bem unido. E ele trabalha certinho nas suas hierarquias. Principados, potestades, príncipes deste mundo. Cada um atua em uma área nesse mundo. Existem aqueles que atuam na igreja. Existem aqueles que cegam o entendimento dos incrédulos. Existem aqueles que atuam em bandos. Quando você vê alguma briga aí, eu já vivenciei isso quando estava no mundão. Muitas vezes lá dentro do bairro gerava-se uma confusão tremenda. De 30 pessoas estarem então brigando uma contra outras. Isso se tornou uma rebelião das trevas.
ao ponto de Satanás começar a influenciar com seus demônios aquela briga. E na hora que começar aquela confusão, todos os demônios saem fora e, como se de braço cruzado, começam a olhar a rebelião que eles mesmos planejaram. Isso aconteceu na frente da casa da minha mãe um dia. Pessoas morrendo esfaqueadas. E demônios começar toda a ação. E depois de se tornar uma rebelião, eles saem e ficam vendo aquilo que eles começaram a influenciar para ser feito. Queridos, o mundo espiritual ele é real. Tanto da parte de Deus quanto da parte do império das trevas. Que o Senhor Jesus ele nos dê discernimento para entendermos isso. Eu sempre falo assim, queridos, ó, nessa caminhada que nós dizemos que nós temos livre-arbítrio, não é verdade? Mas eu digo que a gente não usa 100% nosso livre-arbítrio. Porque a Bíblia vai dizer que eu faço parte de duas famílias, ou das trevas ou da luz. Por uma das duas eu sou influenciado. Por uma das duas eu sou influenciado. Ou seja, o meu livre-arbítrio que eu tinha antes da queda, até pode ser que 100% ele era usado. Mas depois que entrou o pecado, eu não consigo usá-lo esse 100%. Ou seja, se há resistência no coração de pessoas até hoje, de não aceitarem o Evangelho de Jesus Cristo, não é só o seu livre-arbítrio que leva-o a não crer. Existe uma força maligna por trás, que cega o seu entendimento para não crer nessa verdade. Então você deve levantar a sua mão para o céu hoje, porque Jesus fez uma obra na minha e na sua vida. E fizemos parte da luz no dia de hoje. Mas entenda que as portas do inferno estão querendo destruir a minha e a sua vida. E precisamos colocar algumas coisas em prática. Como neste caso, a igreja do Senhor precisa estar unida. Precisa trabalhar junto. Trabalhar caminhando em prol do reino. A igreja do Senhor precisa ir de encontro às portas do inferno. E quebrar cadeias e grilhões que têm sido colocados na vida de muitas pessoas. Terceiro ponto. O versículo 15 e 16 vai nos dizer assim, ó. Quando Jesus então pergunta aos seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? Quem? Eles vão dizer, uns dizem aí, Senhor, que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Olha onde é que eles estavam. E olha o contexto daquela sociedade imaginava de Jesus. Ele é mais um no nosso meio. Por quê? Porque os judeus, eles até aceitavam um Messias humano, irmã Carla. Eles até aceitavam um Messias humano. Mas agora, quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, aí o negócio ficava complicado para se compreender. Então perguntaram a eles, depois de dizerem toda essa situação do que a sociedade achava Jesus, então pergunta para a igreja, para o povo reunido, que estava caminhando com ele: e vocês, quem dizem que eu sou? E eu começo a imaginar então um olhando para o outro. E agora? O que nós vamos dizer do Mestre? Estamos 3 anos caminhando com ele. Vimos sinais, vimos maravilhas, curas, ressuscitando mortos. O que nós vamos dizer? Então eu imagino a mente de Pedro se abrindo. Glória a Deus. Porque essa revelação que a Bíblia está nos dizendo aqui no termo original quer dizer que veio luz sobre a sua mente. O que a igreja precisa é ser iluminada por aquilo que já está revelado. Amém. Então Simão Pedro respondeu e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Evangelho de Marcos e Lucas, nós só encontramos a palavra dizendo
Cristo. Mateus, ele dá uma ênfase maior nessa revelação, dizendo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque esse evangelho foi escrito para os judeus e para nós nos dias de hoje. Amém? E a ênfase que Mateus coloca aqui, o Filho de Deus vivo, era porque eles até aceitavam um Messias humano, mas não um Jesus com a mesma divindade de Deus. E aqui está outro motivo pelo qual as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. É viver na revelação da sua palavra. Por que, irmão Luiz, tu fala isso? Porque, amados, tem pessoas no nosso meio que só conhecem por escrito. E conhecer por escrito não vai fazer efeito. Nós precisamos experimentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que eu só conheço por escrito, irmão? Porque como eu, um dia, fiquei de corpo presente dentro desse lugar durante 2 anos e meio. E ouvi durante 2 anos e meio falar de Jesus. Mas nunca tive uma experiência com Ele. Até um dia que o Espírito Santo despertou para uma entrega. E aí a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo, ela entrou na minha vida. Precisamos viver na revelação da palavra. Mas, irmão, tinha Bíblia naquela época aqui? Jesus não era o que ele está falando? Tinha Bíblia. A Bíblia encarnada. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia encarnada estava falando. Aleluia. Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que desceu à terra e revelou todas as Escrituras sagradas numa única pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desse momento não tem mais o que ser revelado. De Gênesis a Apocalipse, Deus queria trazer a uma única revelação, que até esse ponto era um segredo, que foi revelado à igreja do Senhor Jesus. Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para que as portas do inferno não prevaleçam contra a minha e a sua vida, nós precisamos viver nessa revelação. Onde é que eu vivo na revelação hoje, irmão? Aqui. Na palavra. Aquele dia, o próprio Jesus era a palavra encarnada. E ele ia falando tudo que estava aqui. Hoje, não preciso procurar outra revelação. Eu preciso pedir para que o Espírito abra a minha mente e eu consiga compreender e ver com os olhos espirituais tudo aquilo que já está me revelado para mim e para você. Pois só assim as portas do inferno não prevalecerão contra a minha e a sua vida, porque nós vamos ter uma convicção daquilo que nós somos por meio de uma experiência que eu e você tivemos com esse Senhor, que é bem diferente de conhecer só de ouvir falar. E a minha oração para que nesta noite o céu se abra e esse Jesus se revele como o Messias, o Filho do Deus vivo, enviado como Senhor e Salvador para a sua vida. O que eu preciso fazer? Rasgue o seu coração. Se quebrante nessa noite diante do Senhor. Se arrependa. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender por causa da nossa incredulidade. Nós precisamos nos arrepender porque temos entristecido o coração desse Senhor. Porque a graça é nos revelada, é nos apresentada, a sua obra é nos trazida.
E nós continuamos com os nossos olhos fechados para esta verdade. Nós precisamos, igreja, nos arrepender e pedir para que Deus venha nesses dias nos revelar mais do seu Filho. Porque a honra não foi para Pedro que falou aquilo. Jesus já logo disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque carne e sangue não pode compreender isso. Nós somos limitados, queridos. Nós somos fracos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, totalmente separados de Deus. E da boca de nenhum ser humano poderia haver uma palavra como essa, se Deus no céu não rasgasse o véu e pelo Espírito Santo trouxesse luz à mente de Pedro e ele confessasse uma verdade que repercutiria por todo o ministério na vida de Pedro. Glória a Deus. Como tem repercutido hoje na vida da igreja. Glória a Deus. Nós precisamos viver nessa revelação. Cristo é a revelação da palavra de Deus. O que me deixa mais irado é saber que estão trocando a revelação da palavra de Deus por outro evangelho. Que não é outro evangelho, que é o engano das trevas, pela qual as portas do inferno já prevaleceram em muitos lugares. Mas que o Senhor nos poupe, para que nós não venhamos cair nesse engano. Porque estão tirando a suficiência do meu Senhor. Estão tirando a suficiência da obra de Cristo para você levar para casa objetos. Para você levar para casa pulseirinhas, copos de água, punhados de sal. Sabe de onde que vem isso? Cesareia de Filipe. O engano das trevas, na qual Jesus quis quebrar toda essa cultura, permitindo que o Pai trouxesse àquele lugar uma revelação do céu, mostrando quem era Ele e dizendo para aquele mundo da época. E as portas do inferno têm prevalecido em cima de púlpitos de igreja. Que eu quero repreender este mal no nosso meio. Por quê? Porque nós precisamos viver na revelação da palavra de Deus. Não existe outra revelação, queridos. Ela está aqui. Cristo Jesus é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa riqueza. Cristo Jesus é a nossa alegria. Cristo Jesus é a nossa prosperidade, é a nossa liberdade. Por favor, não se assustem muitas vezes com a minha fisionomia. Eu não estou bravo com você. Eu estou irado com Satanás, trazendo esse engano sobre nós. Mas que o Senhor possa nos levantar para guerrearmos contra isso, colocando o Senhor à frente, a igreja trabalhando unida e vivendo na revelação da sua palavra. Quarto ponto, a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 18 assim, ó. Esse é o versículo 18 mesmo. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O quarto ponto pelo qual as portas do inferno
naquilo que me foi revelado. Onde é que estás vendo isso, Luiz? Versículo 18 diz: e eu lhe digo, Jesus falando aqui com Pedro que teve a revelação, que você é Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Pedro? Não. Se a pedra for Pedro, nós estamos entrando para a idolatria. Se a pedra for Pedro, nós estamos vivendo religiosidade. Que rocha é essa que Jesus disse que edificaria a sua igreja? É a verdade confessada na boca de Pedro. O Espírito Santo deu a revelação a ele de quem era Jesus. Glória a Deus. E não ficou com a revelação para si. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra, sobre esta verdade revelada, eu vou edificar a minha igreja. O quarto ponto para que nós não sejamos destruídos pelas portas do inferno é vivermos a verdade que nos foi revelada. Porque sobre essa verdade, Jesus é o alicerce que sustenta todo o edifício que é eu e você, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Mas por quê que as portas do inferno têm prevalecido sobre casas de vidas aqui, sobre famílias, sobre filhos? Porque se ouve a verdade, mas não se coloca em prática. A televisão, a internet, muitas vezes se tornam portas do inferno, que entram para destruir a nossa casa e a família. As roupas que são compradas, muitas vezes se tornam portas do inferno, para destruir a sua vida, a vida do seu filho. Eu me lembro como hoje, quando começou aquela novela Salve Jorge. Eu subi em cima desse púlpito e foi apresentado à igreja o que aquilo significava. Adoração a demônios. Cada vez que se colocava naquela novela, estava convidando um demônio para se assentar no seu sofá e você mesmo inconscientemente adorar uma entidade maligna. Aquelas pedras, elas eram portais do inferno, pela qual as portas do inferno queriam entrar por ela e destruir famílias. Foi colocado aqui, eu me lembro como hoje, mas não durou um mês. Cada visita que se fazia, estava ali um crente assistindo aquela novela. Está entendendo o que é não viver na verdade revelada? Mas não se passava uma semana, ligava ali para casa: irmão, vem aqui orar por mim, eu não consigo dormir. Irmão, vem aqui fazer uma visita, batia ali na porta de casa, vem aqui orar. A vontade era dizer não. Porque tu já sabia o porquê estava acontecendo. Mas por misericórdia, vamos orar. Vamos quebrar as cadeias do inferno. Passava uma semana. Rede Globo. Salve Jorge na tela. Nós precisamos. É engraçado, irmão, mas é uma realidade. Precisamos viver na verdade revelada. Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta verdade confessada, a igreja seria edificada. Se nós não abrirmos nossos olhos, nossa igreja vai ser destruída na nossa casa, porque lá você também é igreja. Cuidado com o tipo de festa que você dá para sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, os objetos, as roupas. Não tem nada a ver. É o que o diabo está querendo trazer para a igreja, nada a ver. Sabe? Nada a ver, irmão. É apenas roupa. É. Nada a ver, irmão. É só Salve Jorge. O demônio está ali. Testemunha aqui, ó. O meu antigo pastor, ele estava discipulando um jovem na igreja batista. E aquele jovem, cada discipulado, ele ia com uma roupa cheia de caseira.
discipulado, que aquele jovem ia colocar essas roupas, Deus abriu os olhos do pastor e ele via demônios saindo daquela roupa. Demônios e mais demônios saindo daquela caveira. Nada a ver. Quer ver outra coisa que o inimigo ele vem para destruir muitas vezes nossas crianças? E tem crente que muitas vezes a gente pega fazendo festa de aniversário quando vamos cantar parabéns para você. Crentes já vieram me falar, não tem nada a ver isso, irmão. Deixa de ser radical, deixa de ser fanático. Deixa eu com o meu fanatismo então. Eu sou fanático pelo meu Senhor, antes eu era pelo futebol. Glória a Deus. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom. E repete não sei quantas vezes o nome da criança. Sabe o que essa palavra quer dizer? Você está amaldiçoando o seu filho e a sua filha quando pronuncia rápido. Mas crentes já vieram me dizer, não tem nada a ver, irmão. O diabo ele não vem com o seu reino escancarando o seu engano. É sutil. É sutil. E só o Espírito Santo para dar discernimento, revelação e conhecimento para nós das coisas sutis e enganosas que ele tem trazido para o meio da igreja. Saber que isso acontece lá fora é fato, mas nós não podemos nos deixar ser atraídos por isso na igreja. Nós precisamos viver na verdade confessada de Pedro, na verdade revelada, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a minha vida e sobre a sua vida. Outra coisa, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor me trouxe algo ao coração, dizendo para mim que a família minha, onde eu vivo na minha casa, ela é comparada à igreja. E a igreja, ela é comparada à família. Por quê? Porque no convívio onde eu vivo com minha família, minha esposa, minhas filhas, nós temos que ter um convívio transparente, de confiança, de unidade, de comunhão. Ao ponto de ontem à noite a Maiara chegar dizendo para a Letícia que tinha uma menina no colégio dela querendo beijá-la na boca. Não existe essa preparação para termos transparência dentro do lar. Nossas crianças, elas vão ficar presas sem poder dialogar com os pais e contar o que acontece lá fora, porque nós não estamos 24 horas com elas. Se não houver esse espaço para transparência em tudo, o lar é destruído pelas portas do inferno. E a mesma coisa na igreja. O Senhor me levou a refletir isso, a mesma coisa na igreja. Se não houver espaço, se não houver uma comunhão, se não houver uma transparência em tudo que engloba a igreja, corpo de Cristo, nós vamos ser destruídos. Mas é preferível pegar sua trouxinha, colocar embaixo dos braços e sair para outro lugar, do que resolver problemas. É muito mais fácil. Mas não sabe que o problema está sendo levado para outro lugar, e lá Deus vai querer tratar da mesma forma. Não estou falando de A nem B, isso é no geral. É muito fácil nós pegarmos a situação e colocarmos para baixo do tapete e esquecermos. Mas é isso que o diabo quer. Que nós não resolvemos problemas, que colocamos debaixo do tapete e esqueça-se. Isso o diabo não me pega. Graças a Deus. Não pode nos pegar, amados, porque ele tem que ser envergonhado. E sabe quando é que ele é envergonhado? Quando eu sento do lado do meu irmão Vinícius aqui em casa, irmão, ó, eu tenho isso contra ti, tu tens isso contra mim, mas vamos sentar agora, me perdoa. Satanás é envergonhado. Glória a Deus. A sujeira sai debaixo do tapete. Glória a Deus. E eu fico livre diante do meu Deus. Mesmo se o meu irmão não quiser me perdoar, mesmo se o meu irmão não quiser apertar minhas mãos, mas eu
fiz a minha parte. Glória a Deus. Nós temos omitido. Por quê? Porque verdade, viver na verdade, ela engloba isso. Ela engloba essa transparência. Eu e o André somos prova viva disso. Do nada, dentro dessa igreja, nos deixamos de se falar. Até que um dia no culto de teologia, o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, irmão? Não sei. É um engano do diabo. Então vamos nos abraçar e vamos orar juntos. Né? Vamos nos perdoar, não, nem saber o porquê, mas vamos perdoar aqui. E as portas do inferno foram quebradas ou não foram lá? Amém. É preciso. É preciso por quê? Porque pessoas estão preferindo sair da igreja e ficar no seu mundinho fechado do que liberar perdão, do que pedir perdão, do que ser transparente e colocar as situações, sabe? E muitos vão para outro lugar, mas o problema vai junto, porque precisamos ser tratados, precisamos ser uma igreja saudável, e não há como ser uma igreja saudável sem receber o tratamento do Papai do Céu. Preciso, queridos. Então vamos saber nos suportar uns aos outros. Esse é o quarto ponto. E a Bíblia vai nos dizer que